Olá, continuamos com mais uma videoaula, continuamos a estudar o módulo 5 da Morfologia e o objeto de aprendizagem é o 5.4, Constituição e Formação de Palavras. Constituintes da palavra. Como é que uma palavra é constituída? Uma palavra é uma unidade linguística constituída por vários elementos que se articulam entre si. A esses elementos damos o nome de constituintes morfológicos. Temos então numa palavra o radical, que é o constituinte que não pode ser dividido em unidades menores e que contém o significado lexical de uma palavra. Por exemplo, a palavra saltar. O radical é até ao T, salte. A palavra mesa. O radical é até ao S, mese. A palavra tarde. O radical é até ao D, tarde. O tema. Tema é o outro constituinte que inclui o radical e o índice temático, no caso dos nomes, adjetivos e advérbios, ou a vogal temática, no caso dos verbos. Por exemplo, a palavra lupa. O radical é lup, até ao P, e depois temos o índice temático, que é o A, o tema. Alegre. O radical é alegre, até ao R. O seu índice temático, o E. E isto tudo vai dar o tema. Perto, o radical é até ao T, perto, o índice temático é um O. Comprar, o radical compre e o índice temático também é um A. Portanto, radical, tema, constituintes de palavra. A forma de base é o constituinte utilizado no processo de formação de novas palavras. Pode ser um radical, pode ser um tema ou uma outra palavra. Agridoce. Temos o radical agri, ao qual se juntou a palavra doce, formando agridoce. A palavra real mais ista deu a palavra realista. A palavra calma, o radical calme, mais o índice temático a, mais mente, deu calmamente. Existem palavras simples e palavras complexas. As palavras podem ser formadas por um único radical ou por múltiplos radicais e afixos. Então, as palavras simples, que são as formadas por um único radical, com afixos apenas flexionais, apenas de género. Exemplo de género ou de tempo verbal. Carro, mais o O, e, por exemplo, trabalhei. O EI que é o afixo que nos mostra que o verbo está conjugado no pretérito perfeito. Já as palavras complexas são formadas por um radical com afixos derivacionais, são os prefixos, os sufixos, ou múltiplos radicais, palavras. A palavra retomar, re mais tomar. Temos aqui um afixo derivacional, o re. A palavra tinteiro, outro afixo derivacional, tinteiro. E luso-brasileiro, temos o radical luso mais brasileiro, palavra. Vamos então à formação de palavras. Vimos os constituintes de uma palavra, vamos à formação. As palavras podem ser formadas através do processo de derivação por prefixação, que é a adição de um prefixo à esquerda. A prefixação consiste na adição de um sufixo derivacional à esquerda de uma forma de base. Este processo modifica o significado da palavra, frequentemente indicando negação, uma ação contrária, uma repetição, uma anterioridade ou uma posterioridade. Caso da palavra super-mulher, temos aqui um afixo colocado à esquerda, que é um prefixo. E super-homem. Super-homem escreve-se com hífen porque começa com H. Super-mulher já se escreve tudo junto porque não começa por H. Os prefixos mais comuns em português incluem des, in, pré, pós, re, sub e super, cada um com funções semânticas específicas e aplicações práticas.
Os prefixos mais frequentes, então, em português. O des e o re e o in são os mais comuns, aqueles cujo número de palavras existe com maior número. Cada prefixo carrega um significado específico que modifica radicalmente o sentido da palavra. Des e in são os prefixos de negação mais utilizados, enquanto re expressa a repetição de ações. Destapar, desfazer, negação ou então ação contrária. Incapaz, insensato, negação de qualidades. Pré-nupcial indica anterioridade. Pós-parto indica posterioridade. Reencaminhar indica repetição da ação. Subchefe indica inferioridade ou subordinação. Já super indica superioridade. É o caso, por exemplo, do grau superintendente na polícia. Já a derivação por sufixação é a adição à direita da forma de base. Eles podem servir para formar diferentes classes de palavras e possuem também diversos valores semânticos, enriquecendo o vocabulário português. Tipo de sufixo: nominal. Termina em dade, esa, ura, ismo, são. E temos aqui exemplos de palavras: humildade, dureza, brancura, etc. Sufixos verbais: ar, isar, ificar, ser, ear. Acalmar, suavizar, retificar, amanhecer, cabecear. Sufixos adjetivais: ável, oso, ista, ível, al ou il. E temos aqui um exemplo de uma palavra para cada. Amável, amoroso, futurista, legível, maternal, pastoril. Sufixos adverbiais, terminados em mente: perfeitamente, realmente, completamente. Os diminutivos: inho, zinho, ete, ejo, passarinho, rapazinho, um livrete, um lugarejo. E também os sufixos aumentativos: aço, ão, zarrão e arra. Um exemplo para cada um: ricaço, rapagão, canzarrão e bucarra. Também existe a derivação por parassíntese, que é a adição obrigatoriamente simultânea de um prefixo e um sufixo. Não é possível suprimir um dos afixos porque a palavra deixa de existir. Vamos ver os exemplos. Anoitecer. A palavra, a forma de base é noite. Não é? Então, eu junto-lhe o prefixo a mais o sufixo ser e ela forma uma palavra derivada por parassíntese, anoitecer. Se eu lhe quiser retirar o sufixo e ficar só com o prefixo, a noite, tudo junto, não funciona. Se eu quiser manter o sufixo e retirar o prefixo, noitecer, também não existe. Portanto, a palavra só existe porque, obrigatoriamente, ela tem um prefixo e um sufixo. Outro exemplo, entristecer. Só funciona com o prefixo e o sufixo. Ajoelhar, a mesma coisa. Engordar, mesma coisa. Agora vamos a processos morfológicos sem a fixação. Nem prefixo, nem sufixo, nem por parassíntese. Não implicam a associação de um afixo derivacional a uma forma de base. E temos o processo morfológico conversão. A derivação não afixal. Vamos ver então o que é cada um deles. A conversão é a alteração da classe gramatical de uma palavra sem qualquer mudança na forma. Rosa pode ser um nome comum, até pode ser um nome próprio, mas pronto, com minúscula. Rosa é o nome de uma flor,
E rosa também pode ser um adjetivo, se for uma cor. A camisola rosa. A palavra chaves. Chaves, nome comum, e chaves, com C maiúsculo, nome próprio. Jantar pode ser o verbo, vamos jantar, mas também pode ser o jantar. E aí já é um nome. A palavra não se altera ou apareceu uma nova através do processo morfológico da conversão. Ela converteu-se numa outra classe de palavras. Já a derivação não afixal é a criação de nomes a partir dos radicais dos verbos. As terminações verbais, vogal temática mais sufixo de flexão, são substituídos por sufixos nominais. Isto assim parece muito confuso, na prática é mais simples. Caçar deu lugar à palavra caça. Debater, debate. Trocar, troco. Abraçar, abraço. Um outro processo de formação de palavras, de formação de novas palavras, é a composição, que é um processo morfológico de formação de palavras que associa duas ou mais formas de base. Existem dois tipos de composição: a composição morfológica e a composição morfossintática. Era aquilo que, no meu tempo de estudante, se designava como palavras compostas por justaposição e por aglutinação. Essa nomenclatura deixou de existir e atualmente existe a composição morfológica e a composição morfossintática. Então vamos ver a diferença entre estas duas. A composição morfossintática é a associação de duas ou mais palavras com ou sem hífen. Por exemplo, couve, flor, tem hífen. Saca, rolhas, tem hífen. Mas fim de semana não tem hífen. Portanto, temos aqui exemplos de palavras que se formaram a partir da composição morfossintática. Já a composição morfológica vai associar o radical a uma palavra ou então dois radicais. Entre as duas formas, entre a radical palavra ou radical radical, pode surgir a vogal de ligação I ou O. Vamos ver os exemplos. Agridoce. Temos o radical agri mais a palavra doce, agridoce. Pirotecnia. Temos dois radicais, piro e tecnia, que se juntaram e deram uma palavra, que é a palavra pirotecnia. Greco-romano. Temos aqui o radical greco mais a palavra romano. E herbicida, novamente dois radicais, herbi mais sida. Vamos ver, porque é importante, o valor de radicais latinos e gregos que estão na base da formação de muitas palavras do nosso português. Vamos começar pelos radicais latinos. Ou seja, o primeiro elemento da palavra é um radical latino. Agri, que tem a ideia expressa de campo. E o exemplo é agrícola. Ambi significa de ambos os lados. E o exemplo de uma palavra, ambivalente. Api tem a ver com abelha, apicultura. São tudo radicais latinos. Áudio, ideia de audição, audiovisual. Contra, contrário, oposto, ir em contramão. Infra, posição inferior. Infraestrutura. Inter significa entre, a palavra intermédio é exemplo disso. E intra, dentro, no interior de, por exemplo, intrauterino. E agora os radicais latinos existentes no segundo elemento da palavra. Por exemplo, a palavra que termina em pede. Pede, a ideia tem a ver com pé. Então temos o exemplo quadrúpede. Caminho pedestre também. Voro é aquele que come. A palavra herbívoro. Sida é aquele que mata. Homicida.
Lembram-se há pouco da palavra herbicida, que mata as ervas. Homicida, que mata outra pessoa. O segundo elemento, cultura. Tem a ver com cultivar, com a cultura de monocultura. Fero, aquele que produz. Frutífero. Fico, que faz, que torna. O frigorífico. Forme, com a forma de. Biforme, uniforme. Grado, que anda, que dá passos. Ou não, no caso desta palavra, retrógrado. Radicais, agora os gregos, no primeiro elemento, para não vos estar a amassar muito, apenas 4 exemplos. A palavra, o radical aero, que é um radical grego, que tem em si a ideia de ar, aeronáutica. A palavra bio, ideia de vida, biografia. A palavra crono, tempo, é um radical grego, cronologia. Demo, que significa povo, a palavra democracia. O segundo elemento, um radical no segundo elemento de origem grega. Fobia, expressa medo. Agorafobia. Logia, tem a ver com estudo. Criminologia, psicologia. Metro tem a ver com medida. Diâmetro. Scópio, observação. Microscópio. Tudo radicais gregos. Terapia, terapia. Cura, tratamento. Fisioterapia. Teca, tem a ideia de depósito, de coleção. Cinemateca, biblioteca. Mania, tem a ideia expressa de loucura, de obsessão. Cleptomania. E pronto. Espero que tenham gostado desta videoaula, sobretudo deste objeto de aprendizagem que fala sobre os constituintes e os processos de formação das palavras. Até à próxima!